Boa tarde. Dando continuidade à nossa discussão sobre a instrumentalidade, foi dito que essa instrumentalidade é essa capacidade, é essa qualidade que a profissão ela adquire, né, diante da história, né, ela se constrói e se reconstrói dentro da história. A autora ela pontua muito bem isso, ela faz essa diferenciação entre instrumentais, né, que são aqueles instrumentos técnicos que nós utilizamos no nosso fazer profissional, a entrevista, o estudo de caso, o laudo social, né, a visita domiciliar. E a autora diz que instrumentalidade não é isso, né, que a instrumentalidade de fato é a nossa capacidade, né, enquanto profissionais que atuam aí nos espaços socioocupacionais e que dão direcionamento social para a vida do sujeito. No decorrer do texto, ela ainda continua dizendo que essa instrumentalidade ela possibilita que os profissionais objetivem a sua intencionalidade em respostas profissionais. Ou seja, a partir da nossa instrumentalidade, nós conseguimos dar resposta profissional às demandas, né, que nos são postas no dia a dia do cotidiano profissional. Né? Respostas essas que atendem aos requisitos em relação às expressões da questão social. E aí a autora vem afirmar que a partir dessas capacidades que são adquiridas ao longo da história, ao longo do processo de consolidação da profissão do serviço social, que nós conseguimos dar respostas, né, às demandas, às exigências profissionais. E essas respostas a gente consegue dar elas tanto, né, para o seio da sociedade, como para a nossa própria profissão. A nossa profissão ela vai amadurecendo nesse processo histórico. Dentro desse processo histórico vai encontrando novas alternativas para que a gente possa atuar no meio social de forma mais eficaz. E ela dá continuidade no texto dizendo que ao alterar, né, essas modificações no seio da profissão e alterar essas modificações no seio social, né, ela diz que essas demandas, ao alterar o cotidiano profissional e o cotidiano das classes sociais que demandam a sua intervenção, modificando as condições, os meios e os instrumentos existentes, e os convertendo em condições, meios e instrumentos para o alcance de objetivos profissionais. Nesse processo, a autora afirma que os assistentes sociais estão dando instrumentalidade à profissão. Né? Aí ela dá continuidade dizendo, na medida em que profissionais utilizam, criam, adequam as condições existentes, transformando-as em instrumentos, né? Ou seja, em meios, para a objetificação da intencionalidade, suas ações são portadoras de instrumentalidade, né? Porque a partir do momento que a gente cria possibilidade, que a gente cria mecanismos para a gente poder alcançar o nosso objetivo com o sujeito, nós estamos dando intencionalidade ao nosso trabalho. Por exemplo, eu crio um projeto social que tem a intenção de levar a informação para os sujeitos em relação às políticas sociais, né? Aí, por exemplo, eu entro em articulação com as instituições, e aí a partir desse momento que eu entro em articulação com essas instituições, eu as convido a participar de um momento com as famílias que são atendidas na instituição X, que é a instituição que está proporcionando o momento. E aí essas instituições elas vão e falam, por exemplo, a forma de acesso, elas falam quais são os serviços ofertados. Então ela está dando instrumentalidade, né? De fato, a profissão está dando instrumentalidade ao seu trabalho nesse momento. Porque ela está fazendo com que a população demandatária tenha acesso à informação em relação aos serviços que são ofertados, certo? Aí a autora diz que essa instrumentalidade ela é tanto, né, a condição necessária para que o trabalho seja realizado, como também, né, a categoria constitutiva desse trabalho. Né? É a partir da intencionalidade que nós temos a materialidade do trabalho, e também a partir da instrumentalidade que nós damos
vida a esse trabalho, certo? E aí a autora ela continua dizendo, por que dizer que a intencionalidade ela é condição de reconhecimento social da profissão, né? A gente pode fazer essa afirmação sim, por quê? Porque é a partir da instrumentalidade que o serviço social ele ganha corpo, ele ganha visibilidade no meio social, porque é o momento em que as pessoas de fato compreendem a materialidade da profissão, né? Se você vê, por exemplo, um profissional que ele atua no CRES, atua no CRAS, né? No CRES ou no CRAS, no CREAS ou no CRAS, esse profissional, a partir da sua ação, né, das ações que ele cria dentro desse espaço institucional, ele, né, dá materialidade ao seu trabalho. Ele faz com que o seu trabalho ele seja reconhecido socialmente, seja reconhecido profissionalmente e institucionalmente. Então, é isso que a autora diz, quando ela diz por que a gente pode dizer que a instrumentalidade ela é uma condição de reconhecimento da profissão. Porque é nesse momento que o profissional ele vai mostrar a instrumentalidade dele dentro desse processo de trabalho. A autora continua dizendo, todo trabalho social e seus ramos de especialização, né? O trabalho e as diversas formas de trabalho que a gente conhece nas nossas relações sociais. Por exemplo, o serviço social é uma forma de trabalho. Ele é uma especialidade do trabalho. Para quê? Para trabalhar em relação às questões sociais. Possui instrumentalidade, a qual é construída e reconstruída na trajetória das profissões pelos seus agentes. Ou seja, dentro do serviço social, nós podemos afirmar que quem fez com que o serviço social tivesse esse reconhecimento enquanto profissão, regulamentada inclusive pela Lei 8662/93, foram os agentes, né, que historicamente estiveram na luta por essa profissão. Os agentes que deram um caráter de cientificidade à profissão, né, que nós antes tínhamos uma compreensão de que o serviço social era uma profissão que tinha só como função fazer caridade. Hoje não, hoje a gente sabe que é uma profissão que tem sua regulamentação, que tem seu código de ética, que tem conselhos federal e regionais que fiscalizam essa profissão. Então a gente tem que levar em consideração, né, que isso não foi uma conquista dada, foi uma conquista histórica, de lutas históricas, a partir, né, desses agentes que se engajaram nesse processo de luta para a consolidação da profissão. A autora diz que essa condição inerente ao trabalho, né, essa condição que é dada pelos homens no processo de atendimento às necessidades materiais, como, por exemplo, comer, dormir, beber, e também no processo das necessidades espirituais relativas à mente, relativas ao intelecto, ao espírito e à fantasia, suas e de outros homens. Ela vem dizendo assim que, pelo processo de trabalho, os homens transformam a realidade, transformam a si mesmos e transformam os outros homens. Veja como é forte essa fala da autora, né? Porque ela diz que através do trabalho, o homem ele consegue transformar a natureza, transforma a si, transforma o homem, o outro homem, e transforma o meio o qual ele circunda. Então, ela é muito feliz quando ela fala isso, porque ela está dizendo que através do trabalho nós conseguimos desenvolver nossas habilidades físicas e nossas habilidades mentais. Nós conseguimos criar, né, coisas, momentos, movimentos que façam com que as nossas relações elas se solidifiquem, elas fiquem de forma mais saudável, certo? A autora continua a afirmação dizendo que detém a capacidade de manipulação, de conversão dos objetos de instrumentos que atendam às necessidades dos homens e de transformação da natureza em produtos úteis, e em decorrência a transformação da sociedade. Mas a praxis necessita de muitas outras capacidades, propriedades além da própria instrumentalidade, ou seja, a autora está dizendo que tem outras capacidades que são importantes no processo de criação das coisas, no processo de modificação dos processos sociais, para além da instrumentalidade, que no próximo tópico a gente vai trazer a discussão sobre isso. Ela diz ainda que, nesse âmbito, o processo de trabalho
é compreendido como um conjunto de atividades prático-reflexivas voltadas para o alcance de finalidades, as quais dependem da existência, da adequação e da criação de meios e das condições objetivas e subjetivas. Os homens utilizam ou transformam os meios e as condições sob as quais o trabalho se realiza, modificando-se, adaptando-se e utilizando-se em seu próprio benefício para o alcance de suas finalidades. Ou seja, né, nesse processo em que o homem está criando condições, ele está criando meios para melhorar sua subsistência, melhorar sua convivência, né, ele está adquirindo também, né, o processo da instrumentalidade. Ela faz, inclusive, essa analogia ao serviço social. E aí ela diz que esse movimento de transformar a natureza é trabalho, né? É um trabalho, é uma forma de trabalho. Mas na medida em que o homem ele transforma essa natureza, né, ele também transforma a si mesmo. A gente, inclusive, pode continuar quando a autora fala: produzem um mundo material e espiritual, a consciência, a linguagem, os hábitos, os costumes, os modos de operar, os valores morais, éticos e civilizatórios necessários à realização da praxe, né? Ou seja, necessária a realização da modificação, da transformação das relações sociais. E aí a autora diz: se trabalho é relação homem-natureza e praxe é o conjunto de formas de objetificação dos homens, incluindo o próprio trabalho, num e no outro o homem realiza sua teleologia, né? Que aí é outro elemento que a autora destaca em relação a essa categoria trabalho, que é a teleologia. O que é, professor? Capacidade teleológica é a capacidade que nós temos de antever, a capacidade que nós temos de criar aquilo que a gente tem como objetivo. Né? O homem, por exemplo, quando é um homem primitivo, vai no mato, lá no homem primitivo, a gente volta para a história. Vai no mato, pesca o seu peixe, caça seu bicho. Qual é o objetivo dele? Né? O objetivo dele é se alimentar. E aí, nesse processo, o homem está desenvolvendo a sua teleologia, ou seja, a sua capacidade de pensar, a sua capacidade de refletir, sua capacidade de antever qual é o seu objetivo. É muito importante quando a autora ela traz essa concepção no texto que ela diz: toda postura teleológica encerra instrumentalidade, o que possibilita o homem manipular e modificar as coisas a fim de atribuir-lhes propriedades verdadeiramente humanas, no intuito de converter-nas em instrumentos, meios para o alcance de suas finalidades. Ou seja, quando o homem ele cria essa habilidade teleológica de antever, né, aquilo que ele deseja, que ele almeja, ele está encerrando em instrumentalidade. Por exemplo, o assistente social recebe uma demanda que tem uma população em determinada comunidade que está passando por situação de extrema pobreza, né? De ter os bens básicos para a sua sobrevivência. O assistente social vai no local, analisa a situação, faz um estudo de caso da situação, a partir dessa visita domiciliar, vamos dizer, né? E aí, quando ele volta para o espaço institucional dele, ele já vai vir com todos os elementos do que de fato essa família precisa. E aí, quando ele volta para a família, ele já volta com a solução, né? Já volta, por exemplo, seja com cestas básicas em atendimentos de situações emergenciais, seja, por exemplo, com o convite para essas famílias participarem do CAD único, do cadastro único, né, para que eles tenham acesso aos benefícios que são desenvolvidos na assistência social. E aí, quando o assistente social faz isso, a partir dessa capacidade teleológica, ele está desenvolvendo a sua instrumentalidade. A sua instrumentalidade está sendo materializada. Próximo vídeo a gente continua com o próximo tópico, tá, gente?